Aqui é bom estudar, tem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você. Olá, espero que esteja tudo bem com você. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Dando continuidade à correção aí das atividades do PET semana 3, dentro do tema gráfico de função afim da página 35, eu trago para você a correção das questões das atividades 1 e 2, semana 3, primeiro ano do ensino médio, plano de estudo tutorado volume 2. Não é, Zé Joinha, meu amigo? Eu adoro matemática! Estuda direitinho porque esse é o caminho, né? A primeira proposta é a seguinte: no primeiro plano abaixo, marque os pontos a seguir. Então, nós temos aqui os pontos e interessante que muita gente julga que isso não tem muita importância e tem. Isso é o primeiro passo que você vai dar aí na construção de gráficos dentro de planos cartesianos. E o mais importante disso tudo é lembrar sempre do seguinte: se você pegar esse ponto, olha, esse primeiro valor se refere ao x, né? Nós pegamos aqui, saímos do 2 no eixo x e chegamos à altura 2 no eixo y. Primeiro o x, olha que saiu do 2 do eixo x, segundo o y, sempre. O ponto B sai do 2 no eixo x e agora vai até a altura 3 no eixo y, olha. Então aqui é o nosso ponto B. O ponto C já sai do menos 3 no eixo do x, que é aqui, ó, menos 3 e sobe até a altura 2, né? Aqui é o nosso ponto C. O ponto D sai do 2 no eixo do x e desce no eixo do y até a altura menos 3, olha. Então, esse é o ponto D. O ponto E sai do menos 4 no eixo do x e desce até a altura menos 4 no eixo do y. Certinho? Então, olha, de menos 4 até menos 4. Esse é o ponto E. O ponto O de origem, onde começa tudo, 0 e 0. 0 para o x, 0 para o y. Não houve deslocamento nem para cima nem para baixo, nem para a direita nem para a esquerda. Agora pede o seguinte: no segundo plano, que é esse aqui, esse segundo plano cartesiano, a gente vai colocar esses pontos. O F, que sai do 3 no eixo do x e não anda absolutamente nada. O G, que sai do 0 no eixo do x e sobe 3 no eixo do y, porque o segundo é y. O H, que sai da altura menos 4 no eixo do x, ou melhor, nem sai, porque não anda, né? Não se locomove nada, porque aqui tem 0 para a locomoção do y. O y é para cima e para baixo, o x direita e esquerda. Por último aqui o ponto I, que está na direção do 0 do ponto x e na altura menos 4 do ponto y, que é aqui. Agora, nós vamos fazer somente algumas observações. Aqui diz o seguinte, que esse primeiro caso, D é igual a menos 4 até 4. Intervalo fechado no menos 4, então bolinha fechada no menos 4, intervalo fechado no 4. Então, os números todos que pertencem a esse conjunto estão nesse intervalo de menos 4 até 4, envolvendo o 4 negativo e o 4 positivo. Aqui diz o seguinte: no segundo caso, D é igual a Z. O que significa isso? Que o domínio é igual aos números inteiros. Por isso que só tem aqui os pontos nos números inteiros. Não tem ponto nos demais números. Por exemplo, aqui seria 0,1, 0,2. Não tem, são só os inteiros. E aqui já são os números reais. Aqui entra todos, preencheu tudo, 0,1, 0,2, tudo quanto é número faz parte aqui dessa função, o domínio dela. Note que o gráfico vai do menos 4 até o 4, como eu disse, nesse caso aqui marcamos apenas os pontos referentes aos números inteiros, e nesse último caso o gráfico é infinito, porque envolve infinitos números, certinho? Vamos agora mostrar alguns gráficos da função afim, função do primeiro grau. Aqui veja que colocou x mais 1.
x mais 1. Se eu pegar esse ponto, o x dele é 0 e o y é 1. Se eu jogar aqui 1 no lugar do y, vai dar o quê? 0, que é o x mais 1. Beleza. Se eu pegar esse ponto aqui, que é 0 e 2, onde o x é 0 e o y é 2, porque está na altura 2, a hora que eu jogo 2 no lugar do y e 0 no lugar do x, dá certinho. Veja, 2 é igual a 0 mais 2. Por último, na altura 3, se eu jogo o 3 no lugar do y, né, vai ficar o quê? 3 é igual a 0 mais 3, certinho. Por último, nós vamos observar aqui que tendo menos, o gráfico já inverte. Veja que no anterior ele era crescente. Por quê? Porque o x era positivo. E nesse agora ele é decrescente. Por quê? Porque o x é negativo. Ocorre a mesma coisa. Olha, posso fazer que dá certinho. Se eu pegar o 2 e colocar no lugar do y e o 0 no lugar do x, dá certinho. Se eu pegar o 3, colocar no lugar do y e pegar o 0 no lugar do x, dá certinho. E o gráfico é decrescente. Se a gente observar esses gráficos aqui, sempre o ponto de corte do eixo y é o b da função, é esse número independente da função. Veja, aqui também é, em todos os casos são, beleza? Espero que você tenha gostado e o aguardo para a próxima videoaula. É só clicar no canto superior direito, beleza? Espero muito que você tenha gostado dessa videoaula e o aguardo para a próxima. Sucesso aí em seus estudos. Fique com Deus. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você.